Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como prometido, eu voltei com mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo, gente, eu vou compartilhar com vocês toda a minha empolgação. Porque assim, eu acho que eu vou até dividir esse vídeo em dois, porque eu acho que vai ficar muito grande, porque eu tenho muita coisa pra passar pra vocês. Eu acho que eu preciso de um vídeo específico somente sobre as dicas que eu vou dar. Nesse eu vou fazer mais um apanhado geral, né? Porque o que acontece? Eu terminei de escrever, né, reescrever, na verdade, a vocalista da banda do meu irmão. E terminei de escrever o Wings, que era uma fanfic que eu posto ainda no Wattpad, no Fanfic Obsession. Eu terminei as duas antes do final do ano passado. No final do ano passado, literalmente. Então, eu reescrevi a vocalista da banda do meu irmão. E assim, esse vai ser como se fosse um diário de escrita, um último diário de escrita referente a esse processo criativo meu. Porque o que acontece? Eu dei uma parada nos vídeos, tanto nos diários de escrita. Então eu tô aqui voltando para fazer um último diário de escrita referente a esse meu processo criativo, para vocês terem uma ideia de como foi para eu conseguir finalizar essa história. Então, gente, como eu falei anteriormente em outros vídeos, que eu queria reescrever a história, que eu comecei a reescrever a história, a minha maior preocupação era não tirar a essência, né, da história original. Eu ficava preocupada, eu ficava com medo de tirar algumas cenas por conta disso. Só que aí eu parei para pensar, refletir, eu falei, não, a essência da história não é somente as cenas dos capítulos, né, no geral. É mais do que isso, né? É preservar tanto a personalidade dos personagens, é preservar o aprendizado dos personagens, é preservar tudo. Mas ao mesmo tempo que eu quero preservar tudo, tem cenas que eu acho que já não cabiam mais com os meus pensamentos em relação à história. Então foi isso que me fez refletir e que me fez querer cortar algumas cenas da história que eu achava que já não estava mais de acordo, não combinava mais com o que eu pensava. Uma dessas cenas era eu não vou falar aqui sobre o que é, mas resumidamente é uma cena em que tem muita rivalidade feminina. Isso realmente tem na história, mas essa rivalidade feminina ela acaba. Eu meio que conscientizo, porque eu gosto de passar essas mensagens nas minhas histórias. Os personagens não são perfeitos, eles estão sujeitos a falhas, então eu gosto que eles falhem e que quebrem a cara com seus erros e aprendam. Então é isso que eu fiz com a história. Então eu meio que tinha algumas cenas de rivalidade feminina que eu deixei e algumas que eu achava que não cabia mais ter na história e simplesmente tirei. É só um exemplo que eu tô dando sobre as cenas que eu achei que não combinavam mais com a história. Então assim, eu consegui terminar e reescrever a história. Agora eu tô escrevendo uma nova história, um novo livro que se chama Peregrina. E eu senti muita dificuldade em começar a Peregrina, não só por ser um livro totalmente diferente da vocalista da banda do meu irmão, por abordar temas totalmente, sei lá, diferentes de certa forma. Mas foi mais difícil também, porque eu acho que eu fiquei meio que mal acostumada com a vocalista da banda do meu irmão, pelo fato dela já estar escrita. Eu só estava reescrevendo. Então, basicamente, já tinha uma ideia do que eu queria. Então, não foi tão difícil elaborar. Teve capítulos que eu reescrevi totalmente. Tem um capítulo até que eu adicionei um capítulo a mais na história. A história é enorme, ficou maior ainda, porque eu ainda adicionei um capítulo a mais no meio da história. Porque eu achei que ia ficar melhor se eu adicionasse esse capítulo. E ao adicionar esse capítulo, eu tive que escrever ele todo, eu não reescrevi. Basicamente, eu escrevi com a ideia que eu já tinha em mente para poder ficar legal. Eu tive dificuldade, porque era uma coisa totalmente nova, porque eu ia estar escrevendo uma coisa nova. Apesar de eu já ter a ideia na minha cabeça, era nova. Então, para mim foi um pouco difícil. Então foi aí que eu reparei que eu fiquei meio mal acostumada, porque a vocalista da banda do meu irmão já estava basicamente escrita e eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria com ela. E quando eu comecei Peregrina, também o fato de ser um tema totalmente diferente, um tema que pra mim é um pouco difícil, porque eu meio que inventei basicamente tudo, porque é uma história de ficção / fantasia urbana, então
e romance, então eu inventei basicamente todos os elementos da história. Então pra mim acho que ficou um pouco mais difícil, porque eu tive que, né, pensar bastante em como eu ia elaborar essas questões. Então, a primeira coisa que eu pensei foi que eu tô muito mal acostumada. E nisso, quando eu comecei Peregrina, que é a Boca de Lobo do meu irmão, eu revisei tudo depois que eu terminei. Eu revisei para ver os erros, de erro de digitação, erros de ortografia e outras coisas, né? Se tinha alguma cena que estava meio que mal escrita, assim, e eu corrigi todos esses errinhos na revisão. Aí com Peregrina, quando eu comecei Peregrina, eu acho que eu procrastinei muito, sabe? Às vezes eu ficava, eu achava que eu tava escrevendo muito, eu só tinha escrevido 2 páginas. Eu ficava, gente, não tô aguentando. Só que quando entrou esse ano, eu prometi a mim mesma que eu ia escrever 2 livros em um ano. E eu não tô nem comecei, tipo, o segundo, ainda tô no primeiro. Aí aqui entra o que eu tô querendo falar pra vocês. Porque o que acontece? Eu comecei Peregrina, comecei a procrastinar com Peregrina, tanto que nisso passou alguns meses e eu procrastinando totalmente com Peregrina. Aí o que eu fiz? Tem uma colega minha de um grupo de leitura que ela já terminou o livro em acho que 2 semanas, uma coisa assim. E eu fiquei, gente, como assim? Se ela consegue, eu também consigo. E o que eu botei na minha cabeça? Que eu ia finalizar Peregrina em 3 meses e que ia tentar começar a minha outra história esse ano ainda. Isso em agosto, foi em agosto. E o que eu fiz? Comecei a escrever que nem louca. Gente, eu tô muito feliz com o resultado. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque eu quero gravar um próximo para me focar diretamente em como eu estou conseguindo escrever sem inspiração às vezes, tá? Estou muito inspirada esses tempos, mas tem vezes que eu não estou tão inspirada assim e eu consigo escrever. Então eu quero mostrar pra vocês que é possível sim você escrever quando não está inspirada. Então, gente, eu fiquei muito, muito empolgada quando eu comecei a ver que eu estava conseguindo avançar. Pra vocês terem uma ideia, eu tô conseguindo escrever um capítulo por dia pelo menos, às vezes até um e mais, a metade de um. Então, assim, para vocês verem como eu tô bem engajada, eu tô bem focada. Então, assim, tá sendo uma experiência muito bacana. E eu espero que vocês continuem acompanhando aí o canal, porque no próximo vídeo eu vou falar pra vocês como estou conseguindo escrever sem inspiração todos os dias da semana. E eu vou falar pra vocês em qual capítulo de Peregrina eu já estou nessa brincadeirinha. Então, eu espero que vocês fiquem aqui comigo acompanhando os outros vídeos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha aí se você gostou. Se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais. Os links estão todos na descrição aí embaixo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!